Olá, tudo bem? Meu nome é José Fernandes e devido ao grande número de perguntas, eu decidi fazer uma série de 3 vídeos. E nesses 3 vídeos nós vamos contar sobre os 3 estágios da doença de Alzheimer. O estágio inicial, o estágio intermediário e o estágio avançado. Fique com a gente. Então, como é que funciona esse estágio inicial? O estágio inicial, geralmente, ele passa aqui meio despercebido, tanto pelos familiares, quanto pelas pessoas que convivem ao redor, às vezes os vizinhos. Muitos deles encaram como se esses leves esquecimentos que o indivíduo apresenta como um processo natural da velhice. Como todo esse processo da doença de Alzheimer é muito lento, é muito gradual, é devagarzinho, então as pessoas fica mais difícil, mais complicado ainda de perceber quando que foi o ponto de início dessa doença. Mas existem algumas dicas, que a gente pode dar para vocês. No início, a pessoa começa a ter perda gradual da fala, da linguagem. Como assim? Ela conversa com você e de repente ela esquece o nome de uma pessoa que ela convive direto, todos os dias ela vê aquela pessoa, ela começa meio que esquecer o nome daquela pessoa. Depois ela pode apresentar como assim, ela está fazendo um diálogo e de repente começa a faltar palavras que fazem parte desse diálogo. Um exemplo, suponhamos que a palavra fosse asfalto, a palavra que a pessoa vai esquecer durante a produção da frase. Aí a pessoa está conversando com você, porque fulano de tal passou, foi na cidade tal e aquele negócio que a gente passa de carro por cima, entendeu? Ela esquece a palavra essencial da frase, tá? E ela arruma meios para poder desenvolver o texto, alguma saída, para não ser perceptível aquela falha. Uma coisa que é muito comum acontecer no início do processo da doença de Alzheimer é as pessoas começarem a esquecer acontecimentos recentes. Isso é a parte principal. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que a minha mãe esteja desenvolvendo um processo de Alzheimer. Aí ela vem na minha casa e começa a conversar comigo, passa a manhã comigo, toma café comigo, almoça comigo. Aí na hora que dá umas 3 horas da tarde ela vai para casa dela. Beleza. À noite eu ligo para ela, mãe, e aí, gostou do almoço? Aí ela fala para mim, almoço? O que eu comi no almoço? Mãe, você veio aqui em casa. Aí ela fala, não, eu não fui à sua casa. Vocês entendem? Ela começa a esquecer coisas recentes. Um outro exemplo, eu ligo para minha mãe, começo a conversar com ela, falo com ela, aí de repente, daí uma hora eu combino uma coisa com ela. Aí daí uma hora eu ligo para minha mãe, falo assim, mãe, vá à rua e pega aquele negócio que eu combinei com a senhora. Aí ela fala para mim, mãe, mas eu não combinei nada com você. Entendem? Então esses acontecimentos recentes, eles meio que são esquecidos em bloco. Isso acontece no processo do desenvolvimento da doença de Alzheimer. E de acordo com que ela vai evoluindo, esses esquecimentos recentes eles vão cada vez mais acontecendo. Uma forma de você saber se aquela pessoa está tendo um bom reconhecimento temporal, comece a perguntar a ela o seguinte, tipo assim, ontem foi domingo e a sua mãe foi à igreja, o seu pai foi à igreja. E são pessoas atuantes na igreja. Aí no outro dia de manhã, você pergunta para ela, mãe, que dia da semana que é hoje? Aí ela vai ficar em dúvida, meu filho, eu acho que é quarta-feira. Então são esquecimentos assim, porque igual ela não conseguiu registrar que o domingo foi ontem e que na sequência dos dias da semana, hoje seria segunda-feira. É muito comum essas pessoas ficarem perdidas
no meio da rua. Às vezes, lugares que elas vão frequentemente, suponhamos, da minha casa até a igreja, 200 metros. Eu saio da minha casa, vou até a igreja, só que quando eu chego lá, se em mim estiver sendo desenvolvida a doença de Alzheimer, quando eu chego lá na igreja, eu falo assim, gente, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? E eu me perco ali, até o momento que alguém que me conhece anteriormente me aborda e às vezes me leva para casa e eu realmente esqueço daquela situação. Isso é frequente acontecer, fica atento. Uma outra coisa que acontece muito, imotivada, sem condições de tomar decisões. Ela começa a ficar tão esquecidinha, a pessoa que está começando com esse processo de desenvolvimento da doença de Alzheimer, que ela não consegue tomar decisões. Um exemplo para você, mãe, nós vamos almoçar fora ou vamos almoçar aqui em casa? Mãe, você já tomou o seu remédio? Elas, não, vou tomar meu remédio que eu acho que eu não tomei não. Mãe, você tem que ir ao banco tirar o dinheiro do banco que a senhora acabou de receber. A pessoa às vezes nem tem argumento, porque ela não está processando aquela informação. Isso é como tem que ficar de olho. Se você tem um avô, tem um pai, uma mãe que está começando com esse processo, fique de olho, fique atento. No início da doença de Alzheimer, as pessoas apresentarem uma alteração na questão do humor. Então, é muito frequente que a pessoa desenvolva sintomas como se fosse uma depressão e ela acaba sendo diagnosticada por um neurologista, um psiquiatra, como se fosse uma depressão, mas na realidade estamos dentro de um processo do início da doença de Alzheimer, então ficar bem atento, porque a depressão ela pode dar esquecimento, e só que você observa que passa o antidepressivo e ela não melhora, então pode ser que seja um processo de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Outra coisa que eu vejo muito, a pessoa, quando ela é instigada ou quando ela é perguntada, simples perguntas, ela responde aquilo com raiva, com ódio, como se tivesse sendo agredida mesmo, como se tivessem feito para ela perguntas assim inapropriadas. Isso é comum. É muito fácil perceber que essas pessoas que estão em processo de desenvolvimento da doença de Alzheimer, que elas começam a perder o interesse por atividades físicas. Às vezes a pessoa era corredora, de repente não quer ir mais. Às vezes a pessoa trabalha no comércio a vida toda, um excelente comerciante, de repente não quer mais, começa a chegar atrasado no serviço, a perder dia de serviço. Pessoal, fiquem atentos, porque isso é muito grave. E se esse processo inicial for perdido e esse paciente não for diagnosticado com doença de Alzheimer, nós podemos perder um grande processo no tratamento dessa doença. Porque quando a gente inicia a medicação, no iniciozinho você consegue retardar bastante a doença. Então é muito importante. Então fique de olho, fique atento. E fique atento que o nosso próximo segundo e terceiro vídeo, o segundo falando sobre a fase intermediária e o terceiro vídeo falando sobre a fase grave, o estágio grave. Fique com Deus, curtam o vídeo, compartilhe e se inscrevam no nosso canal.